Fala, meus passapano, beleza. Não, tá nessa? Ah, tá. Vou voltar. Vamos de novo, então. Fala, meus passapano, beleza? No vídeo de hoje vamos fazer mais um Fala Palestra. Já tá virando rotina. Quem sabe toda semana a gente solta um, a cada 15 dias, não sei. Enfim, hoje com uma presença ilustre. Não é só porque é meu pai, mas quem me ensinou a ser palmeirense, quem entende muito de Palmeiras. Ednilson, que eu não sei como posso apresentar, Ednilson, enfim. Fique em Fala aí. paz. Fique em paz. Obrigado pelo convite. Sucesso aí nessa jornada. Espero que seja o segundo programa de muitos aí na sua carreira. E vamos lá. O que você precisa saber do Palmeiras aí que eu não te contei ainda? Ah, muita coisa, né? Vamos ver. Vamos falar como que começou as origens, bem de praxe, normal, né? Da onde que surgiu essa vontade de ser palmeirense, como que surgiu, da onde veio, porque suas origens é um pouco diferente. Origens assim. Meu pai não é muito de futebol, né? Seu avô. Mas eu nunca gostei da mesmice, né? Então eu venho de periferia. Na periferia a maioria era corintiano. E eu nunca gostei de ir junto com a galera. Então eu fui contrariar. E aí eu falei, não quero isso pra mim não. Vamos bagunçar junto, vamos curtir junto, vamos jogar futebol junto, mas eu não quero ser igual a vocês. Porque ficava todo mundo de camiseta preta, aquela época era muito difícil ter uma camiseta de time, não é fácil que nem hoje. O acesso era muito difícil, não tinha nem lojas para vender camisas de time. Na década de 70, 80, que é a minha década, né? Era vendido na porta do estádio, né? E assim, muito difícil, e o preço, o poder aquisitivo era muito difícil. Então ninguém, era raro. Mas quem conseguia comprar tinha aquele trapinho preto. Camiseta geralmente da marca da época era Adidas e Topper. Era um tecido super grosso, quente, pesado. E a maioria era preto. E eu não gostava da cor preta, aí eu fui pro lado verde. Aí eu ganhei a minha primeira camiseta verde, da Jeep Liquigás. E aí, daí de lá pra cá nunca mais parei. E consegui fazer com que meus irmãos também fossem todos. E você que é a minha segunda geração. E acertou quase que não foi, né? Mas por muitos, sem pouco. Vamos Você não falar. ia ter outra opção, meu Não amigo. ia ter, Você não ia né? ter outra opção. Mas eu peguei uma épocazinha difícil pra gostar, né? Sim, Foi meio que na marra, mas... sim, mas da onde eu venho, você tinha que ser palmeirense porque eu também não comecei na maré de hoje. Você pegou Eu a demorei década, anos. anos da fila, mas eu Demorei peguei anos. rebaixamento. Sim, mas isso aí é o de menos. Na minha época, década de 80, pelo amor de Deus, Palmeiras era um horror. Perder, a única final que eu ainda vi, perdeu para o Antes de Limeira em 86. Isso é um absurdo. E aí não se comemora, nunca comemorei um título antes de 93. É. Então eu esperei bastante, meu amigo. Não, Então, teve. você tinha que ser palmeirense de qualquer jeito, você ainda esperou menos que eu. Esperei. Não, eu nem esperei. Eu com 3 anos já vi ser campeão paulista, tá ótimo. Então tá tudo certo. Com 7 foi Copa do Brasil e um rebaixamento, graças a Deus. Rebaixamento mais legal que tem. Joga Libertadores e segunda divisão. Só pra time grande. Faz parte, faz parte. Mas fala um pouco dessa época, porque querendo ou não, a gente entrevistou o Will no último episódio, a gente falou, é uma geração depois. Então ele pegou já a época da Parmalat, começou Sim. torcendo Parmalat. E o bom é que você já foi um pouco mais. Pegou a época ruim, a fila. Sim, Então já vamos. péssimo. Próxima geração então que a gente teria que pegar é antes a sua, que Antes. aí já vai ser mais Já difícil. trazer alguém que é avô aqui. Mais difícil. Não, mas eu vim com a minha Parmalat também, porque essa camisa pra mim tem história, né? Foi um jogo no Morumbi que eu coletei a assinatura. A gente tinha um jogador ponta direita chamado Edmilson, que era um camisa 7 nosso. E ele assinou essa camisa pra mim lá no Morumbi. Antigamente o jogador saía junto com a gente, junto com a torcida. Sim, Saía ali, principalmente no Morumbi, já pegava um táxi e ia embora pra casa. Então a gente ficava batendo um papo ali no estacionamento, na rua, nos botecos ali com os próprios jogadores. Então eu conheci muito jogador de futebol e nessa época eu uso essa Parmalat porque da minha época nem serve mais, né? Nem da década de 80 não tem condição.
Mas era bacana, principalmente assim, eu tenho muitas lembranças de coisas bacanas de futebol, porque eu comecei a frequentar estádio depois da década de 90, né? Antes disso, por, como eu já comentei a respeito de camisas caras e poder aquisitivo, ingressos também, não tinha esse acesso todo. Eu me lembro muito bem que o primeiro jogo que eu assisti foi Palmeiras e São Paulo no Morumbi, mas eu fiquei atrás do gol, que eu fui com um policial, com o Pardal lá saudoso Pardal lá da vila, que ele era policial da rota e ele me levou para ficar atrás do gol. Assisti o jogo de lá, então nem pagava ingresso nessa época, que fui como convidado de um policial para assistir o primeiro jogo. E aí eu comecei a gostar de estádio. Então frequentei muito Palestra Itália, muito mesmo. E graças a Deus eu tive sempre o convívio de palmeirense junto comigo. Meu primeiro patrão era palmeirense doente, seu Osvaldo, que Deus o tenha, seu Osvaldo Zambon, ele tinha uma rede de farmácias. E naquela época, 95, 94, tinha jogos da Libertadores à tarde, dia de semana. Era de tarde, né? E ele me liberava. Ele falava, vai lá assistir jogo do Palmeiras hoje? Fala, não vou, não tenho dinheiro. Não, pode ir, eu pago. Ele me dava o dinheiro, eu ia lá pro Parque Antártica e assistia o jogo do Palmeiras. Então assisti muitos jogos ali no período da tarde, à noite, etc. Foi muito bacana. Nessa época eu comecei muito nessa época de 90 a assistir e frequentar estádio. Você pegou a melhor época pra frequentar, se duvidar, talvez. Nossas histórias se coincidem muito no quesito estádio, vivência, porque mais ou menos a sua idade de estádio é a minha agora, com os vlogs e tudo no canal. E aí eu tenho uma brincadeira na minha cabeça que é quem que assistiu mais jogo. Não sei. Eu tô na disputa pra tentar te ultrapassar com folga. Sim. Mas vamos ver. Talvez já passei, né? Mas Você vai passar. Ainda não, mas como você frequenta todos os jogos, você vai acabar passando, óbvio. Eu não ia em todos os jogos do Palmeiras. Eu selecionava jogos, não tinha essa... E eu também nunca gostei de muito de jogo à noite. E hoje a gente tem a arena aí. Antigamente os clássicos eram somente no Morumbi. Mas você não pegou uma coisa que pra mim era uma coisa muito, muito bacana do estádio, que é a divisão de torcidas. sim. Você pegar o Morumbi meio a meio, com duas torcidas guerreando no tom de voz, tá? Não guerreando, a pancadaria. Mas para disputar quem grita mais alto, quem tem a bandeira maior e etc. Isso aí, sabe, você sente a adrenalina, parece que você está dentro do jogo ali, do campo. Vou dar um exemplo para você, é a mesma coisa que você tá no Coliseu de Roma, quando você vê uma batalha lá, que tem os filmes aí. Sim. Então o gladiador, com aquela vibração ali, é isso, é aquela disputa. A gente viu isso mais ou menos, infelizmente a gente não conseguiu ir, né, na final da Supercopa, que acho que foi o último clássico que teve, que a gente acabou até perdendo pro São Paulo, que teve duas torcidas e aí teve... É meio que, vamos dizer assim, são dois jogos, o jogo da torcida e o jogo futebol. Sim. Então, a gente ganha que nem a gente brinca, a gente ganhou da torcida, que o São Paulo, o bandeirão subiu de cabeça pra baixo, depois rasgou. A torcida do São Paulo foi, com todo respeito, mas aquele dia foi um vexame. E a nossa fez mais bonito, fez um mosaico, mas no jogo foi ao contrário. Que na verdade o jogo foi horrível, mas nos pênaltis qualquer time contra o Palmeiras é qualquer time, né? Ultimamente. Sim. Tem sido assim. Então realmente acho que eu nunca vou pegar um negócio desse, só se tiver outra Supercopa, bem desenvolvido, mas... É difícil voltar. Em São Paulo, um clássico que nem a gente tá fazendo o jogo, a gente tá fazendo a live aqui, o vídeo pré-Palmeiras e Corinthians, mas a gente vai soltar depois, então a gente não sabe como que vai ser, não sabe se ganhou, mas ganhamos do Cerro, então uma melhora, vamos dizer assim. Sim. O time já jogou bem, melhorou um pouco, inclusive no segundo tempo. E a gente tá com esperança que dá pra ganhar. Porém, a gente não vai saber, mais uma vez, essa experiência de dupla torcida no estádio, né? Mas quanto a essa questão do jogo aí, o Corinthians entra contra o Palmeiras disputando, né? O problema hoje do nosso time é muito técnico. Aí as pessoas falam, tem muita gente que joga bola, etc, mais toque de bola, etc, mas não é isso.
jogada de lançamento comprido, esse tipo de coisa. Palmeiras de 95 era um time super técnico, pra você ter uma ideia. Só que todo time do Palmeiras que foi bem tinha um volante que destoava. Pancada, marcação. Então, em 95, a gente tinha talvez você buscou na história aí, um cara chamado Mancuso no meio de campo. Não passava nada, mano. A bola. O cara fica. Em 96, a gente tinha Galeano, com Amaral, com Flávio Conceição. Então, isso falta pra gente. Nosso time tá muito, hoje como é que vocês falam, Nutella. Muito pragmático, né? Nutella. Porque não tem um cara que vai pra briga, um cara que chama o jogo na pancada, né? Não precisa ser expulso. Você vê, um case de sucesso aí foi o Felipe Melo. Então, eu tenho na minha cabeça que se o Felipe Melo tivesse no Mundial, teria sido muito diferente. Muito diferente. Ele ia marcar aquele gigante lá e a gente talvez não tomaria gol de cabeça. Não tomaria gol fácil daquele jeito. Porque é um cara que tem a vivência europeia e é um cara que chegava junto, impõe respeito. Sim, tem nome, né? Nosso time não impõe respeito. Pô, aí chega vamos falar, do Corinthians e do rival. Pô, os caras tem aquele volante lá que, pô, o cara é técnico e forte. Martínez. Né? Funciona. Tem aquele outro também, o Carrilho. Lá, joga muito. Então esses caras jogam e batem também, quando precisa bater. Literalmente, né? Nosso time não bate. Nosso time não tem quem faz falta. Não. Aí é o perfil do Abel. Aí fica um pouquinho complicado em questão de clássico, né? Então, é aquele frio na barriga. Vai ter o clássico, não é nem nosso campo. Não. É campo neutro, já ajuda os caras. E não tem um jogador folgado também, que nem o Memphis que é folgado. Falta pra gente um Edmundo. Um cara que briga no bom sentido. O que foi o Dudu por muito Dribla, tempo. Dudu, quando tava no auge, pedala, faz alguma coisa. O Estevão é menino novo ainda tem muito a crescer, a evoluir, mas não é o perfil também. Não. Porque já cresceu nessa geração de profissionalismo. Então, clássico hoje em dia eu tô meio receoso com isso, nem conto mais. Era tão simples contar 3 pontos. Pô, já era fácil. 6 pontos no Brasileiro contra um Gambá da vida aí, contra um Bambi, contra esses caras aí. Sim. Contra o Santos é certeza que é filho, é nosso filho Santos. Aí. Agora os outros não. Tá difícil. Não, tá cada vez mais complexo, que nem a gente foi pra uma final. Eu falo, eu preferiria muito, mas muito, ter sido eliminado na fase de grupos do Paulista. E eu falei, se for pra perder a final pra rival, ou pra qualquer outro time, porque se perde pra rival é vergonha, se perde pra, sei lá, o Novo Horizontino é mais vergonha ainda, então eu preferiria ter... tem a desculpa do que pegou o time reserva, não tá nem aí pra Paulista e tá ótimo. Que perder do jeito que foi, da maneira que foi, o time que foi, infelizmente, que nem. Hoje saiu a notícia que 26 jogadores daquela confusão vão ser indiciados. Aquele só fala e não dá nada. 11 do Palmeiras e 16 do Corinthians. E é o que você fala. Se você for ver aquela briga, pra mim, é mais uma briga que o Palmeiras perde. Porque contra o São Paulo, ano passado, teve a briga no Allianz Parque. O Zé Rafael, que perdeu, nesse dia pra mim, perdeu muito ponto como ídolo. Tomou um soco do Nestor, que é... Nestor. E aí postar que faz boxe, que faz isso, que faz aquilo, é bom. Na hora da briga você levou um do Nestor e você errou 2. Que boxeador é você? Tá ruim, tem que mudar o técnico. Foi a mesma coisa contra o Corinthians. O Lomba foi o único que... Não tô falando que tem que agredir. Sim, mas se é briga, não. Que tá lá... Se você tá disputando qualquer coisa, se você tá disputando futebol, você tem que ganhar no futebol. Sim. Se você tá brigando, você tem que ganhar na briga. Se só apanhar é feio. Ué. Eu aprendi assim, só apanhar fica feio. Então, não importa, você tem que ganhar o que você tá disputando. Se é para o ímpar, você tem que ganhar. Sim. Se é truco, você tem que ganhar. Se foi pra pancada, tem que ganhar. Já tinha perdido o jogo mesmo. Então nem vai pra briga, se não vai brigar. Então, Só pra empurra. Então, o nosso time falta isso. Então, pra clássico, eu tô meio receoso quanto a isso. Tem hora que é melhor nem assistir. Pra mim, você matou o que falta, que eu conversei até com o Will, e a gente fala aqui no informal também. Eu acho que falta um Valdívia, e querendo ou não era nem questão do folgado, mas pra mim você complementou meu raciocínio. Que é um cara que chama o jogo, que vai tirar o raciocínio do adversário, vai fazer ele perder a cabeça, vai armar o time, porque agora estamos sem meio armador de novo, né? O Veiga machucou,
Não tem laudo de quando que vai ser, mas também não vai voltar contra o Clássico, né? Mas tem o Maurício aí, já não tá pronto? Ah, mas acho que não vai. Ele vai querer colocar o Felipe Anderson. E tudo bem Então, também. Não, tá é, bom. se esse rapaz se encaixar, ele é bom de bola, ele não é ruim. Mas o que pega no que tá acontecendo aí com o Abel é essa questão de sacrificar o cara onde o cara não joga. Tá. Ontem jogou na posição, deu bom. Pois é, mas aí tem aquele. Pô, olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu não gosto de jogador que fica fazendo caras e bocas. Pra mim isso é frescura. Então eu já tô pegando o ranço desse Facundo aí. Porque dá um chute no gol, fica passando a mão no cabelo, fica agitadinho. Isso é frescura, cara. Pô, não tem que mostrar que você errou. Todo mundo viu que você errou. Entendeu? Faz o fácil, bicho. Aí o Abel fala que ele tá sacrificado também na ponta. Então, assim, só compra jogador pra um lado de campo. Isso que foi o errado. Agora que tem o dinheiro na mão, só contratou ponta direita. Aí coloca o cara pra jogar da esquerda, o cara não consegue. Tudo bem, não é culpa só do cara. Então não põe. Coloca ele pra disputar com o Felipe Anderson na direita e puxa o Estevam pro meio. Todo mundo fala isso. Simples. Só ele que Não dá pra jogar os três, porque aí você tem um a menos. Porque se o cara tá lá só pra marcar lateral, põe outro. Quem entrou ontem foi o Alan, né? O Alan. Pô, em 10 minutos de jogo jogou muito mais que o rapaz. Sim. Então vai me desculpar. Põe o cara da posição na posição. Senão você se prejudica. E é estranho, porque o Alan, o último jogo dele, ele foi herói. Ele classificou o Palmeiras com um gol de cabeça no último lance lá contra o Mirassol, que a gente tava sendo eliminado do Paulista. Depois nunca mais voltou. Muitos jogos nem foi relacionado. E é isso que eu não entendo do Abel. Não é a primeira vez que ele faz isso. Não vai ser a última e eu não entendo que o cara é um moleque, faz o gol e some. Mas aí é aquela coisa, né? Do crachá, né? Como é que você traz um cara a peso de ouro e deixa no banco para um menino da base? Ele não vai assumir o atestado de burro que não precisaria comprar. Tá, mas hoje em dia, dependendo do campeonato, você pode colocar até 15 caras no banco. Às vezes ele coloca 10. Não, sim, mas como é que você... Um jogo daquele de ontem, que a gente precisava atacar, que os caras só vieram para se defender. Você não precisa de alguém mais leve para quebrar a primeira linha? Sim, lógico, a primeira, então, pelo menos. É o Estevam de um lado, junto fazendo a dobradinha ali com o Felipe Anderson, do jeito que tava. E do outro lado você põe o Alan com o Piquerez fazendo para quebrar ali. Sim. Não o Facundo. Eu até acho que ontem o Facundo, assim, taticamente ofensivo não deu certo. Mas em criação de jogada ele ajudou e na marcação também. Só que aquele negócio... Eu acho que ele tá tentando conectar ele com o Piquerez. Até porque, numa eventual seleção, se ele for jogar invertido também, já tem entrosamento. Ou seja, já vai puxando mais entrosamento. Mas o que a gente tem que ver com isso? Não é questão da seleção dos caras. Eles não, que não morram, é questão da seleção inimigo, Não, eu sei, mas tô falando questão assim... pega mais entrosamento lá, pega aqui e vai... Daqui a pouco os caras já estão se entendendo sem olhar. Não, mas eu não sei. Mas se o cara não tá na posição dele, você não evolui. E hoje em dia o jogador tem muito disso. Tem que... Pô, quando o cara é bom, o cara sabe, não precisa ficar com esse negócio, não treinou. Tem uma desculpa também que você tem, não consegue treinar, não evolui. Não... Porra, quem sabe dar passe sabe, quem não sabe, não sabe. Quando treina também, fica 15 dias sem... Como é que você pega? Por exemplo, o Flaco Lopes, era uma aposta pra mim. Quando chegou, eu falei, puta... E você comentava, eu lembro que você falava, nossa, esse cara é ruim. Eu falava, não é. Ele bate bem na bola. Ele sabe bater na bola. O problema que está acontecendo com esse cara é que ele quer mostrar mais do que ele pode dar. Como é que um cara dá um corte daquele de ontem, por exemplo, e centroavante que chuta pro gol com a cabeça baixa, sem olhar pro goleiro? Ele não olhou. Olha o tamanho do gol. Pô, ele fez tudo certinho. Aquele corte foi primordial, não bateu com a perna ruim, cortou, gol aberto, estoura no goleiro. Então... É aí que tá, é a afobação. O cara tá afobado pra fazer gol. É muita pressão em cima do cara. É muita pressão. Então, mas difícil. Eu sinto que falta uma finesse nele ainda, que nem, o lance não foi igual, mas foi parecido. O gol do Vitor Roque impedido e o outro cara a cara que ele perdeu. Ele nunca queria fazer um tapa, a bola veio pingando pros dois. Vitor Roque deu um tapa por cima. O outro ele deu uma pancada, beleza, foi um gol perdido. Eu acho que ele fez certo ali, ele não errou. Por quê? Ele não ia ganhar na corrida, ele já tinha perdido a corrida. Mas você tem que entender o porquê que ele deu a pancada. Tá nítido. Se ele dá cavadinha, a torcida invade.
Ah, sim. Porque ele já tentou esse negócio de cavadinha, não rolou. A vez que Foi ele uma tentou... lambança do inferno, Então, aquele do negócio. meio de campo contra o Botafogo. Pois é. Ele, o goleiro, mas ele tava na diagonal no meio. O goleiro tava Pois lá. ele não tem crédito mais pra errar. Então ele tem que enfiar a pancada pra ver se entra. O problema é que tá errando. Então, mas errou com uma pancada, ninguém criticou. Bateu e foi dentro do gol, o goleiro tirou. Bacana? Mas se ele dá uma cavadinha, o goleiro pega, ele é burro. Se ele dá uma cavadinha na torcida, lá no palco, lá, né? Não, mas aí... É burro também. Ou displicente. Então ele fez o certo. Agora, a diferença é que o outro tá com confiança. Chegou agora, pode errar à vontade, até começar a deslanchar e precisa dele, né? E por incrível que pareça, acho que é uma das primeiras vezes que o Palmeiras não pega no pé de jogador por causa de gol. Principalmente atacante. Porque dá pra ver que ele tá se esforçando, a torcida releva. Fala, dane-se que ele não tá fazendo gol. Se ele continuar jogando assim, pra mim tá bom. Porque mostra, ele cria jogada. Ontem ele deu um passe de calcanhar pro Estevão, que, pelo amor de Deus. A gente nunca viu isso, eu pelo menos assim. De uns tempos pra cá, Tá, é que você, né? desde Lucas Barros eu não vejo um Meu passe Deus, de calcanhar daquele. Meu Deus. Ah, Barros, não, pai não do fala céu. do Barros que, pô... Você não viu o Djalminha, Ah, rapaz. não, mas Pelo amor aí de você quer me Deus. humilhar, tá de brincadeira. Aí, não Meu- fala esses calcanhares, Meu esse negócio. primeiro centroavante foi o Não, Barcos, não, né? não. Vamos falar uma coisa séria. Jogador mesmo é outro padrão. Calcanhar acertou aí, é uma vez ou outra. Não, mas é uma visão de jogo, o cara tem Sim, noção. sim, então- não. Ele não é burro, ele é um jogador inteligente, tem bom posicionamento e tem velocidade e força. É questão de tempo aí que vai dar certo. Não, acho que ele já deu certo. O que falta nele um pouco é a ganância do Rony. Não tô falando que o Rony é bom, ou que o Rony é melhor, não. Porque eu já sei que vai ter neguinho aí que daqui a pouco vai falar. Mas é o correr errado um pouco. Se às vezes ele correndo errado, ele vai antecipar uma bola que se ele corre certo, ele espera o zagueiro dominar. Ontem no jogo aconteceu uns 3 lances assim, que eu pensei, puta, se é o Rony correndo tudo desengonçado, ele antecipa a bola, porque o Rony só vai. E sem querer, às vezes ele tromba com o zagueiro e pega. E aí pega na bola, é dividida. Agora, ele corre certo no break que ele dá e continua depois, na freada já era. Aí o zagueiro já teve tempo de pensar, dominar e tocar. Então, também ninguém é perfeito. Não tem, a gente quer exigir o quê? Não é a praia do cara, né? Ficar marcando. O cara quer fazer gol. Isso aí só dá um migué lá e finge que tá. Só ele protegendo a zona de ação de um passe, interceptação de um passe da saída de jogada, já tá bom. Já tá ótimo. Não, esse negócio de ficar atacante correndo, quando precisa correr pra fazer o gol, tá cansado. Sim. Não, tem que marcar a zona. Não adianta querer marcar em cima, não. Não, eu também acho, mas é que a gente acostumou com o Rony, né? A gente via. Então, mas aí é raça, é loucura, é destempero, tem de tudo. Um pouquinho de tudo. Falta essa gana pro nosso time. Uma raça. Então. Mas uma raça errada daquele jeito tava demais, né? Tava, não, já tinha dado. Assim, pra mim, eu fico muito feliz. Se eu fosse, vamos supor assim, um pouco menos palmeirense, eu compraria uma camisa do Rony agora. Do Atlético com 33 Rony. Por consideração ao cara. Porque, meu, é um cara que é um caricato da década. Todo mundo gosta do Rony. Pode não achar bom jogador, mas é igual, vamos supor, não tô comparando, mas é o Marcos de antigamente. Ninguém tinha nada contra o Marcos. É o Rony, o Daverson. Ninguém tem nada contra o Daverson. Nem flamenguista tem nada contra o Daverson. Já entra na parte de comediante, né? Não é. Então. É um sujeito boa praça, né? É. Não arruma confusão. Então isso é. Hoje em dia tem muito disso e às vezes até atrapalha esse excesso. Sim, o problema é que o nosso time é muito querer ser disso, né? Muito bonzinho. Isso aí não tem mais o que. Os jogadores da minha época, por exemplo, você pegava um Edmundo, por exemplo. Eu lembro muito bem, eu tava no Morumbi esse dia. O Juninho Paulista foi encher o saco do Edmundo, porque o Edmundo deu um carrinho lá no André Luiz e foi aquela loucura. Aí o Juninho foi falar, o Edmundo deu um tapa no rosto. Aí o André Luiz já veio pro Edmundo, o Edmundo deu um soco no olho. E o Tonhão já segurou, o cara levantou aqui. Falei, cara. O clássico da paz. Pois é. Assim, é um negócio. Não que tenha que ter isso. Mas você via que ali o cara, ele tava defendendo o time dele, ele tava defendendo a torcida dele. Então a gente se sentia representado naquela época. Não é que nem no dia de hoje. No dia de hoje, os caras ganham muito dinheiro. Aquele dia, então não precisa correr. Ganhou ou perdeu, o salário cai na conta no dia 5.
Quinto dia útil tá lá. Pra alguns times. Mas antigo, não, pra quem paga. Não, vamos falar de time, falar de nego quebrado aí, não. Esses bandidos, esses caras quebrados aí. Aí, antigamente não. O que valia era o bicho, que era o dinheiro. Então os caras tinham que ganhar. Por isso que a raça acabou. Por isso que o futebol, tá, essa mesmice, tá muito profissionalzinho, tá muito cheio de dedos. Então vamos dar um exemplo pra você. A cobrança já era dentro de campo. Quantas vezes o Antônio Carlos saía na mão com o Edmundo? Quantas vezes os caras saíam bater a boca, o Evair, o Edmundo, o Rivaldo, porque não tocou a bola pra fazer o gol? Se você perdesse um gol, meu, o cara tinha que ter muito sangue frio pra não dar um soco na sua cara na hora do jogo. Porque, pô, se ganha tudo bem, apazigou. Mas se perde, nos dinheiros de hoje, vamos dar um exemplo. O cara ganhava 100 mil. Se ganhasse o jogo, o cara ganha 1 milhão. E se um cara perdeu um gol cara a cara, ou errou um pênalti, ou não tocou pra quem tava com mais possibilidade de fazer o gol por frescura ou por ego, chicote estralava no vestiário. Sim. Você ferrou a gente. Eu tava contando aquele dinheiro pra pagar a conta. Eu queria aquele dinheiro pra comprar um carro novo. Então, tinha essa raça. Então o cara ali vestia a camisa. Porque o cara não queria perder. E isso não só o Palmeiras, mas todos os times eram assim porque era pago dessa forma. Depois que veio aí Lei Pelé, esses negócios tudo aí, todo mundo ganha dinheiro pra caramba. O cara não quer saber nem de quebrar a perna. O cara joga meio tempo lá, se colocar no banco, beleza, tô cansado, tem um baile aí daqui a pouco mesmo. Então, essa questão de profissionalismo, essa elitizada que deu aí no futebol, pra mim deu uma desmoronada, uma brochada grande. E é pouco tempo, assim, teve a Lei Pelé, esse negócio, mas eu acho que assim, até meados de... Eu garanto, eu falo com certeza que até 2013, 14 ainda tinha. Pelo menos era muito astronômico o salário de um ou outro, que nem o Pato quando voltou, Sim. um ou outro, mas ainda tinha muito, o salário ainda era razoavelmente baixo pra hoje em dia. Mas acho que 2017 pra cá que começou a elitizar com o Flamengo, aí o Palmeiras já foi um dos pilares disso. Aí veio o Galo, e aí por aí vai. Cruzeiro teve aquele time super campeão, bicampeão da Copa do Brasil, que depois caiu, mas o salário dos caras era astronômico. Sim. Tanto é que tem a história de quando caiu lá o áudio do Thiago Neves. Sim, Então. Faz um pix aí que a gente ganha. Ali você já via que, pô, o futebol mudou. E eu acho que tá chato, eu mesmo. Parei de acompanhar futebol. Você sabe mais que ninguém o tanto de futebol europeu que eu consumi na minha pré-adolescência, adolescência. O melhor ano da Premier League pra mim, 2016, 17, com tantos caras bons. Mas enfim, não vamos ficar falando de futebol internacional. Mas tô querendo dizer que o futebol tá chato. Ontem, assistindo a Champions League, eu falei, meu, que campeonato, com desculpa falar a verdade, mas campeonato bosta, cara. Meu Deus do céu, que coisa chata. Quem que é o cara bom daí? Vai ser uma semifinal mais nojenta que tem, porque atualmente o Barcelona não é um Barcelona, que eu me acostumei a ver. Que eu sou Barcelona de Ronaldinho, eu sou a maior bandeirinha que tem. Se o Ronaldinho for Barcelona, eu volto a ser Barcelona de novo. Onde o Ronaldinho for, só não vira o corintiano, mas isso que você puxou na história, né? Você nem assistiu. Assisti pouco, né? Eu peguei mais o Ronaldinho no Milan, né? Pois é. Mas, então... A época boa dele, você tava nascendo. Então, pois é. E... Cristiano Ronaldo, aqui os dois trios, o Clássico a gente brigava na sala. Sim, um era Real Madrid, o outro era Barcelona. Eu tenho minhas origens. Eu não, eu sou virar casaca mesmo. Não, eu não. Na Inglaterra a gente briga até hoje, um é Liverpool, outro é City, e tá tudo bem. Então assim, mas não tem graça mais, não tem graça. A graça é quem ficou. Dos antigos, Salah, De Bruyne que já acabou também, provavelmente a gente vai se lascar com ele no Mundial. Vai pro Inter, Miami, pelo jeito. Eu nem quero falar disso. Paciência. Eu tô com medo, falando um pouquinho de também, Mundial. Não, isso aí é... Cara, Mundial é questão... Vamos usar a palavra do Abel, né? A gente tem que ir lá jogar e não tem nada a perder. Porque teoricamente já tá perdido. Se ganhar, bem. Se não ganhar, não ia ganhar mesmo. Porque a discrepância é muito grande. Não tem condição. A não ser se os caras tirarem o pé. Mas mesmo tirando o pé, a gente ainda leva azar e menos categoria. Eu lembro da final do Palmeiras, do Mundial com o Manchester United. Os caras foram pra passear. Acharam um gol, ganharam.
Então, o Palmeiras estava jogando aquele jogo, foi um pecado a bola não entrar, a gente não conseguir fazer gol naquele Mundial. Gol do Alex que tava legal. Cara, mas mesmo os caras indo a passeio e jogando por jogar um jogo treino, praticamente, os caras ainda conseguem ganhar da gente. Então vamos ver, o chaveamento é muito importante, né? Já tem mais ou menos como que vai ser. Sim, mas vamos ver quem passa. Porque se os europeus estão na época de férias e eles não quiserem levar os principais, mas já foi combinado que a FIFA tá dando um bom dinheiro aí porque quer que leve os principais. Mas aí o cara pode dar um migué ou não entrar, sei lá. Eu acho que vai rolar. Expectativa. Vai todo mundo jogar sim. Sim, pelo menos um time misto, mais pro titular do que pro reserva vai ter. E eu já considero que assim, eu quero só passar da fase de grupos, porque eu já sei que oitavas a gente é eliminado. Tranquilamente. Não, então, mas tem zebra, né, meu? Não, porque o grupo, a gente é o grupo A. Sim. Grupo B é o grupo do Botafogo, que é Atlético de Madrid, Botafogo e PSG. O outro dane-se, né, que não vai passar. Então. Mas assim, o Palmeiras passa em primeiro ou segundo, ou é Atlético de Madrid ou PSG. Ou sei lá, vai que um Botafogo. Não, PSG dá pra passar, cara. Você viu o jogo ontem? Não, isso aí mas jogou lá, é outra coisa. Não esquenta a cabeça. Isso aí é outras coisas. Porque assim, o que pode existir também é um jogo diferente pros caras. Os caras vão ter um pouquinho da soberba. Vamos jogar contra os Zé Ruela ali e vamos massacrar. Vai que faz uma retranca, ou, né, volta a funcionar o plano, né? Faz tempo que a gente não tem um plano. Porque o Abel tinha um plano lá contra o Flamengo lá e a gente ganhou lá ganhamos a Libertadores, Supercopa, foi com plano. Agora estamos sem plano. O último plano do Abel foi em 2022, com aquele time bom. Depois ganhou um brasileiro sem merecer. Então. E ganhou um paulista porque ganhou. Então, eu não sei. Mas isso é preocupante, né? Porque, acredito eu, né? E a gente pode ir falando assim, doutor, tem assunto que você tem que falar? Vamos aí, né? É assim mesmo que funciona, porque eu sou novo aqui, né? Só tem velho de registro. O Abel, por exemplo, eu acho que ele tá indo embora já, na última temporada, por quê? A gana de ganhar, né? A gente já não vê, porque ele fala que a comissão técnica, né? Tem o Castanheira e o João Martim. Cada um treinava um pedacinho do campo ali. Não se vê mais. A gente não tomava gol, porque era o treinamento de um. Nós tínhamos jogadas ensaiadas, bolas paradas, etc. Era o treinamento do outro. Então, aparentemente, para mim, esses caras também tiraram o pé. Por aí, como o comandante é o Abel, se já sabe que vai embora, os caras não estão dando mais o sangue. Estão fazendo um beabá só mais treino regenerativo e físico. Não tem mais aquela coisa porque a nossa defesa, por mais que tenha essas trocas, etc., existia um padrão. Sim. Né? Entrava um, saiu outro, o posicionamento era o mesmo. Não importava, a gente não era dependente de ninguém, de nenhuma peça. Jogadas ensaiadas, escanteio, etc. Agora não. Só toca curto. Joga lá, o máximo que toca curto quando não quer prender a bola. Nossa, o Palmeiras só tá tocando curto agora, escanteio? Não, mas quando tem alguém pra tocar. Ontem, 2 escanteios do Estevão lá, um na mão do goleiro, na pequena área, fechado pra dentro. Outro, idem. Então, assim, acabou, né? Então, eu acredito que ele acostumou a ganhar, gostou, mas acomodou. Então, talvez, como vai embora, não faz mais sentido gastar energia, né? O chilique dele hoje é muito menos, só de vez em quando que dá aquelas coisas lá, mas brigar por cartão, brigar por falta, etc. Mas você não vê a postura de estar chamando o jogador que ele chamava na beira do campo, gritar com o jogador, etc. Não tem, ele acho que perdeu essa gana, né, que ele tinha. E o João Martim também, que eu lembro muito bem, teve um jogo que, poxa, foi emblemático pra mim, ele fazendo aquecimento de bola, que era um jogo contra os Gambás lá, e ele falando o discurso, não dava pra ouvir, óbvio, mas dava pra ver o gesticulado dele, ele fazendo um gesto, aquela expressão de raiva e fazendo aqui, ó, vamos.
Pô, mas os caras tá todo mundo pacífico, no campo, lá, sentado, olhando aquele tablet. Então, pra mim, assim, eu acho que os caras tiraram o pé. Então fica difícil torcer dessa forma. É, porque assim, é um pouco do que a gente falou no último episódio. É tudo um pouco reflexo da diretoria, do técnico, é um pouquinho de tudo. Pra mim, o relaxo começa aí a torcida se acomoda, aí vira uma torcida chata, aí já vira meme na internet, porque a torcida do Palmeiras é isso, é aquilo. Aí, o que eu quero dizer com isso? Ontem, por exemplo, teve o problema no Allianz Parque, a gente chegou atrasado no vlog, inclusive, graças a Deus, a males que vem pro bem, porque a facial de 50% do estádio deu problema. Tá. Aí você imagina o horário de pico, todo mundo louco pra entrar no estádio, ou você sabe muito bem, aqueles 5 minutos iniciais do jogo, aquela loucura, todo mundo querendo entrar. Tem um vídeo, acho que vou até dar como que eu posso dizer? Falar, quem postou foi o Amit, não vou também falar que eu só vi, vou dar o crédito também, o Amit Alviverde, grande canal, eles postaram mostrando lá como que tava a situação. Quase treta, briga, nego querendo pular, ninguém, os funcionários do Palmeiras, ué, o que eu vou fazer? É. Eu mesmo tive que refazer. Eu já tava atrasado, deu alguns problemas, atrasei mais ainda, e ainda tive que refazer facial. Já não bastasse eu entrar com 15 minutos, 20 minutos de jogo, ter que... Ah, calma aí, tudo bem, foi rápido, não demorou 1 minuto. Imagina aquele tanto de gente. Então o que eu tô querendo dizer com isso? Estádio dá errado, aí facial dá errado, diretoria não tá legal, o técnico não tá legal, a torcida fica chata, elitização, vai mais pessoas que não estão acostumadas a gritar, e tá tudo bem. Todo difícil. mundo tem direito a ir no estádio. Porém, com mais alto valor, mais chance, menos chance, vamos dizer assim, de ser um público raiz. Aí cria um lugar lá, o popular, que talvez nem dê certo, com 700 pessoas. 700 pessoas vai fazer diferença? Ah, Que é então. aquele cine Sim, teatro lá. eu vi lá, mas é pouco, não, 700. Mas ele fica próximo da torcida, né? Não fica próximo da organizada. É aquela parte azul ali. Sim. Então, tá no meio. Não, e olha que a gente, quando inaugurou lá, nossa acústica é excelente, né? Então, para gritos e xingamentos, o estádio é excelente. Mas precisa gritar, né? Faz mais, talvez o barulho, o pouco que sai é mais eco do que... É eco e o som da batida na bola. Tá um silêncio, quando o cara chuta a bola... Eu pegava a pilha de falar que a torcida de teatro, agora eu zoo, porque não tem o que fazer. Virou. Você foi contra o São Paulo, o último jogo lá comigo. Não, difícil. A gente foi assim em setor diferente. Eu fui no Gol Norte como Sim, sempre. Agora você sim. me fala que é o Gol Sul, como que tá. Vamos ver. Não, eu que voltei sem voz, pô. Pessoal sossegado, é muita família, muita gente. Mudou o público, né? Com essa elitização aí de arena, ficou o ingresso caro, o ingresso... Não que não, o cara lá, torcedor fiel, o raiz mesmo, não tenha condição de estar comprando ingresso. Tem, mas ele não é sócio torcedor. E aí o sócio torcedor compra primeiro. Então é mais a elite. E aí é o pai de família que não vai ficar gritando palavrão na frente do filho ou da filha. Tem muita criança. É bacana essa renovação. Mas não renovou do jeito que eu esperava, não. Eu esperava mais gente da minha época aí, porque a gente tinha algumas músicas. A gente fazia músicas no ônibus da torcida, ou ônibus individual mesmo, ou na galera que ia. A gente ia em turminha pro Morumbi, principalmente, que era clássico. Quando a gente ia lá no Palestra Itália, a gente ficava na porta ali, criando músicas, cantos, zoando o rival. Tinha muito disso. Às vezes saía até música assim, sem palavrão mesmo, não tinha o porquê, só xingamentos, etc. Então tinha alguns cânticos bacanas, inclusive. Mas hoje, sempre as mesmas músicas. Às vezes umas músicas tão difíceis que não dá nem pra entender. Quem tá do outro lado da torcida organizada, é difícil, porque você precisa distribuir um folheto para poder entender o que os caras estão falando, né? É tão complexo o canto ali, etc. Então fica... Tanto é que eles fazem um canto extenso
E aí quando chega na hora do refrão, que a torcida canta, porque também não se entende muito bem, né? Não dá pra decorar uma letra desse porte aí, não faz sentido pra muitos também falar. Estão falando ali. Então, é mais o hino mesmo que aquele que você vê, que são duas frases, né? Meu Palmeiras, isso é decorado e aí ecoa. Então, quando são frases curtas ou músicas curtas, o som fica mais alto porque todos cantam. Sim. Agora, quando tem aquelas músicas complexas aí, só vão cantar o refrão. Você falou É uma difícil. coisa que é fato, é muito verdade isso. E também agora vou falar o nome, não gosto de falar, que nem nos gritos eu falo, da Mancha. Eles estão sem instrumento, sem nada, não pode nem entrar com camisa, tudo bem, vai. Não tem nada a ver com isso. Mas tinha uma harmonização com os instrumentos deles e outra. Cada torcida, isso eu acho ridículo. É a coisa mais. Acho que, não sei, o maior hater que eu tenho do Palmeiras, ou qualquer coisa que envolve o Palmeiras, é isso. Cada organizada canta a sua música. O Palmeiras, uma tá cantando Eu Sou Palmeiras, a outra tá cantando o hino, aí a Mancha tá cantando a outra que fala o nome dela. Beleza, tá bom. Só que, por exemplo, na semifinal contra o São Paulo, que aí Unificou, né? unificou, contra a final, unificou. Aí o Allianz Parque é outro. Pois é. E tudo bem, sempre foi assim, cada torcida canta o seu. Nem tanto assim. Então, Na minha época não era só isso também, não. O máximo que tinha de disputa eram as bandeiras, que cada um tinha sua bandeira Sim. com mastro, né? Tinha um bambu lá segurando as bandeiras lá, etc. Aí disputava entre elas mesmo quem tinha mais bandeiras, quem fazia a maior também, mas e ficava o espetáculo. é um espetáculo bacana. Mas na hora da música, era uma música só. Então, Óbvio, quando era música de exclusiva da torcida, cantava até determinado tempo, mas não falava o nome da outra. aí falava que nem, vamos supor, Savoia, gritava Savoia. Entendeu? A Mancha gritava... Isso. É. Então, mas o canto, o incentivo, era um só. Até porque a gente tá torcendo pra um só, ou seja, quanto mais barulho, Pois é. mais eco. Então, assim, Tá. até isso tem, não sei se é rixa, o que é, mas até isso é desigual. Também não dá pra entender. É. Então, isso aí também é um defeito aí. Eu lembro, Palestra Itália lá, era todo aberto. Mas, pô, era ensurdecedor. Então, quando cabia gente lá no fosso lá, pelo amor de Deus, era uma loucura. Do fosso, o nego não assistia o jogo, mas gritava lá dentro, lá não tava assistindo, porque eu tinha uma... Sim. Era aquela, em volta do estádio era um buraco, pô. Então, mas só fazia eco ali, porque o estádio em cima era aberto. E Mas chegava o grito no jogador. aí que tá. Quem lembra um pouco o estádio é o que a gente foi do Guarani, né? Que tem o fosso também. Isso, o brinco de ouro. O brinco de ouro. É semelhante, só que bem maior. Muito maior. E querendo ou não, Palestra Itália, pelo que eu vejo, né, era um estádio que não enchia tanto. Tipo, enchia em jogos específicos, mas um jogo de meio de tabela não enchia. E mesmo assim, eu sinto que a torcida era um pouco mais, vamos dizer assim, mais aguerrida. O encher lá era o seguinte, lá faltava ingresso, cara. Mas era muito cambista na época. Sempre, né? Mas aonde não enchia era do amendoim. Era a torcida do amendoim. Do lado de lá. Sim, atrás né? do Abel lá. Atrás do banco. Do banco. Mas o local pra o anelzinho lá, que saía de trás do gol até as piscinas, lá o gol das piscinas ali, enchia tudo. Não tinha... Era muito disputado. Quase que não sobrava ingresso. Era cheio, mas é que tinha muito cambista, né? Então a gente tinha que às vezes comprar ingresso de cambista. Aí o valor já era mais caro, Não, por mais que na outra época. situação. Eu fui ver acho que foi alguma reportagem de 95, 96, década de 90, final já. O ingresso da final da Libertadores, R$30, acho que 50 ou 60 reais o mais caro. Caraca, quem me dera. Não, mas a moeda era outra, né? Sim, mas mesmo assim. Sim. Não, mas tem situações assim, a gente fala. Se for de 95, eu lembrei aqui. Palmeiras e Grêmio 95. Que a gente tomou de 5-0 lá e revertemos aqui, mas não passamos, né? Tomamos um gol aqui. 5-1, né? Aquele jogo foi o seguinte, aquele jogo foi um negócio de outro mundo. Eu fui pro estádio. Foi eu, meu irmão e um amigo nosso, o Giba.
sem ingresso. Ah, vamos ver, qualquer coisa a gente assiste no boteco, alguma coisa nesse sentido aí, não vai dar pra entrar, não tem ingresso. Aí separamos, né, pra ver, procurar ingresso ali, na Turiaçu. Aí eu encontrei um colega meu, que estou comigo, da Mancha Verde. Falei, cara, precisando de ingresso, meu, conhece alguém que tem ingresso, etc. Meu, eu tô com um a mais aqui. Meu primo ia vir, não veio, falou que não vem, deu algum problema. Eu falei, não, então me arruma pra mim. Eu quero, eu compro. Aí na ocasião, eu acho que esse ingresso pra esse jogo especificamente era 80 cruzeiro, R$80, nem sei se era cruzeiro ou reais. Vamos dizer assim, no dia de hoje 80, vai. Vamos trazer pra moeda de hoje, seria R$80 o ingresso, mas hoje poderia falar 300, vai, R$300, vamos dizer assim. R$300 fazendo a conversão das moedas. Falei, cara, ele me pedindo 500. Falei, eu não tenho. Você não pagou 300? Vende por 300, vende o valor, né? Ele me vendeu. Falei, beleza, eu vou procurar meu irmão ali, a gente se encontra lá dentro. Aí rodamos, encontrei meu irmão, encontrei meu amigo e eles não conseguiram ingresso. Eu falei assim, eu não vou entrar sozinho, né? Falei, porra. Aí pensei comigo e tal. Falei, vou vender, né? Para ir embora pra casa lá e etc. Aí avistei uma família de gaúcho. Pai, mãe, filho, papagaio, veio tudo aí. Camisa do Grêmio lá. Procurando ingresso. Porque tava faltando 2 ingressos pra eles. Eles compraram de alguns cambistas, mas não tinha ingresso. E aquela época é o seguinte, num jogo desse, tinha divisão de torcida mais ou menos. Dava pra você pegar e ir andando, ainda mais no Palestra Itália. Não tinha tanta separação assim, não era uma corda. Dava pra você passar pro outro lado, falar que entrou errado. Não tinha, que nem hoje é tudo milimétrico. Aí eu falei, cara, ó, tô vendendo aqui, cara. Tem ingresso aqui. Ah, e quanto que é? Aí eu superfaturei, né? Aí eu virei cambista. Eu falei, não vou pagar, não vou vender pelo mesmo valor. Aí eu vendi por um valor, o dobro do que eu paguei. Pegamos o carro do nosso amigo lá, fomos pra casa dele, compramos de pizza, assistindo o jogo lá e tal. Mas foi a alegria do jogo e ganhar um troco, porque o Palmeiras foi eliminado, né? Mas foi uma experiência bacana. 95. Foi legal. Eu penso assim, o que esse jogo deve ter representado pra você, eu tenho alguns de Libertadores que, sei lá, o Palmeiras pra mim, ou as eliminações me irritam muito, ou eu tenho eliminação que pra mim vale um título de orgulho. A primeira foi a do Boca, que eu nunca tinha visto o Palmeiras na semifinal. Mas não essa última, a outra, a de 2018, que a gente perde lá de 2-0, depois dos 42 do gol do Benedetto. Aí a gente vem aqui e faz 2-2. Esse dia a gente tava até sem luz em casa. Eu lembro que eu acordava no meio da madrugada, perguntava, sonâmbulo. Eu acordei sonhando que você falou que tava 2-1. Aí eu já liguei o videogame e fui ver 2-2. Falei, puta que pariu. Eu fui ver os melhores momentos, eu morri de orgulho. Falei, nossa, tá ótimo, ganhou o Mundial. E depois a última agora contra o Botafogo, eu saí bravo, mas depois eu gostei. Falei, pela história do jogo, tudo que aconteceu, deixou um trauma, mas o gol do Gomes, a bola na trave do menino depois disso também, na forquilha. Puta que pariu. Isso aí não tem jeito. Tem umas que irritam, por exemplo, a última contra o Boca. Aquele jogo ali. Naquele jogo ali eu tenho trauma até hoje. Deus, ainda tomar gol de jogador que era nosso aí. Assistência do gol do Cavani. É isso que eu falo. A obrigação do Gomes era jogar o cara na placa, meu. Não tem que deixar passar. Sim. Então, não dá pra entender. Mas pra mim aquele jogo foi o melhor jogo da minha vida. Porque, assim, melhor clima de Allianz Parque. Allianz Parque tremeu aquele dia. Eu falei, tomara que não tenha jogo. Tomara que tenha um acidente aqui que caia o estádio inteiro. Eu ia falar, nossa, vamos pra você. Tava tão na maldade pra esse jogo. O corredor que teve foi o maior corredor da história de todos os tempos. Não foi eu falando. Isso aí, eu faço vlog, às vezes eu vou pendurado no busão, encontro um maluco de bicicleta, eu deixo eu sentar aí do lado e vou gravando. Ninguém sabe o que acontece atrás das câmeras pra gravar o vlog. Todo mundo pensa, pô, ele acompanha um busão. Como que eu acompanho um busão? Vamos pensar por aí. E nesse dia eu consegui acompanhar o busão correndo, lá da saída do estádio, lá do estádio não, do CT,
até a porta ali do estádio onde eu acho que deve, a ponte ali. E eu falo assim, eu não tenho noção, mas lotou de gente, lotou. Nunca vi tanto palmeirense em um lugar só. E era tudo verde, porque todo mundo tava muito naquela maldade de, lógico. meu, Palmeiras vai passar dessa vez. O time do Boca é ruim. Pois é, já tava. É quando subestima, né? É isso que dá. E o Mosaico pra mim foi emblemático, né? Porque o Mosaico era o pai e o filho com Cristo Redentor. Eu falei, puta, eu e meu pai a gente vai nessa final. A gente vai nessa final, nem que eu venda todas as minhas camisas do Palmeiras. Você profetizou bem. Eu fui na Você final. foi, tu fez o vlog, inclusive, tá lá, Fluminense e Boca. Eu me recuso. Eu fui obrigado a ir na final, né? Porque pela empresa lá fez uma campanha e eu, como eu tinha absoluta certeza que o Palmeiras ganharia, eu falei, não, vamos fazer a campanha, mas quem vai acompanhar os premiados sou eu. Mas isso eu decidi lá em agosto, mas como já tinha sido eu, passagem comprada, ingresso comprado. Mas foi uma experiência, ver jogo no Maracanã, também não conhecia o Maracanã, foi Foi uma legal. final de Libertadores que foi muito bonita. Foi bacana. Foi Mas um clima muito gostoso. não era o time que eu queria torcer, né? Mas faz parte. Eu fui pra Barueri no mesmo dia assistir o Hendrick fazer um gol contra o Atlético Paranaense. Saudoso estádio de Barueri. Vai do céu. Sábado tamo lá de novo. Tomara que eu reclamando aqui esteja feliz quando postar. Porque, meu Deus do céu. É o mínimo, né? Tomara que a gente ganhe roubado. Eu torço pra isso. Não, o Palmeiras tem que ganhar. É possível que ganhe, né? Porque vai mostrar um pouco mais de raça nesse jogo. Mas é jogo valendo 3 pontos só, né? Então. Mas, vamos lá. Depois do torcer. trauma, né? Depois do quando é pra valer. Agora ganhar, tanto faz. Empatar, ganhar. Só não perder, tá bom. Já vale. Já vale. Já tá valendo. Fechar com 0x0, eu acho que, dependendo como for a circunstância do jogo, eu fecho com 0x0. Não tem que ter empate, tem que ganhar. Não dá pra Não, aceitar também. mais, não dá pra aceitar menos que isso. Pelo vergonha nós estamos passando com esses caras, pô. Massacrando, bola na trave, um monte de chance de gol perdida aí. Não, tem que ganhar e pôr na roda. Só o ganhar pra mim não entrega. Então. Não é o ganhar. Eu quero que tenha um jogo que é humilhar. É 3x0, é 4x0, é show. Eu também quero isso. Entendeu? Não, se for 1x0 chorado, os caras pressionando também, não tem graça. Pra mim, óbvio, são 3 pontos, mas não justifica, não faz jus e não, vamos dizer assim, informalmente, não limpa a burrice que fez. Não apaga, não. É igual do que você tá dizendo, é mais ou menos o que aconteceu com o São Paulo em 2023, que a gente foi eliminado em casa, vexatoriamente, da Copa do Brasil. Depois a gente foi lá e fez 5. Claro que foi torcedor São Paulino falando de cabeça quente, que manchou o título da Copa do Brasil. Acho que não. Ninguém vai lembrar desses 5 anos, nem daqui uns 3, 4 anos, nem vai lembrar que foi no mesmo ano. Mas eu lembro muitos falando, não, isso aí mancha o título da Copa do Brasil de São Paulo. Os caras tava de ressaca já, tudo feliz, já, nem aí. Não tinha título, não tinha Copa do Brasil que foram campeões. Mas eu entendo o que você tá falando. Já dá uma carimbada, ó. Pera aí, vocês foram campeão, mas a gente é Palmeiras. Foi um acidente, tem que mostrar que foi um acidente. Humilhar mesmo, que nem tava fazendo aí, tava humilhando, pô. Era o Yuri Alberto tropeçando na bola. O último clássico que a gente ganhou foi esse. Pois é, o cara cai sozinho. Depois a gente já perde no Itaquera, aquele fatídico jogo. Que bom que você não foi. Lógico. Porque eu fui e senti muita raiva, mas fazer o quê? Tava escrito. É que você não me fala as coisas sabe que eu vou ficar estressado e eu sou supersticioso, mas... A gente avisa, né, bicho? Mas é isso aí. Mas então já vamos começar a finalizar, dando rumo ao final. Vamos fazer um esquema aí. Eu falei pro William, faz aí os 11 melhores, ou pelo menos o top 5 ídolos aí, porque você tem do Palmeiras. Um time ou os jogadores aleatórios? Precisa ser por posição, não? Faz 5 então, são 5 melhores. Senão também os caras vão brincar que eu tô copiando o pó de porco. 5 melhores jogadores? Porque por escolher por posição, não. Eu vou começar pelo gol, porque eu era seu maior ídolo. Eu era goleiro, eu já fui goleiro, era o Marcos, então eu escolho o Marcos. Seu top 1 é o Marcos? Marcos porque é um cara que vestiu a camisa e não foi embora, não abandonou na boa e na ruim. Então isso aí
É um compromisso que o cara teve e nunca abandonou a gente aqui. Não trocou de time, não foi embora, ficou na segunda divisão. Então tudo isso tem que mostrar hombridade, né? Agora, outros jogadores, é duro falar de ídolo, porque assim, eu vou falar que eu vi jogar, tá? É Porque seu. o antigo não adianta. Não, é. Eu tomo como ídolo quem pôs a camisa do time e honrou. Pra mim o Edmundo. Justo. O Edmundo, e eu tenho uma historinha do Edmundo aí, não sei se dá tempo de falar aí. Dá, lógico que dá. Talvez você pode colocar 1000 pessoas sentadas aqui nessa cadeira, nenhum foi substituído pelo Edmundo. Como Só eu um fui. fato. Como eu fui. No jogo do Allianz, né? É, o dia de craque, né? Dia de craque, o primeiro dia de craque, que o Edmundo foi técnico do time branco e o Zinho do time azul. Eu joguei nesse jogo, me machuquei, não tinha banco, e o Edmundo pegou a camisa e entrou no meu lugar. Então eu posso falar, eu sou um ser. Botou Edmundo no banco. Eu sou um ser que foi substituído pelo Edmundo. Então, o Edmundo, mesmo por conta da raça, tá? Sim, de brigar pelo ídolo time, total. etc. Um outro ídolo também pra mim, o Evair, pela postura. Então, cada um com a sua, né? Lembrando que não precisa ser jogador bom, por exemplo, sei lá. Se você quiser falar um Galeano que não foi bom, mas era raçudo. Esse vai entrar, então. Eu tô escolhendo por critérios, né? O Marcos por hombridade, Sim. porque não foi embora, teve propostas, etc. Ficou na segunda divisão. O Edmundo pela raça, por mostrar que estava ali dentro ali mesmo, queria ganhar, não queria perder nenhuma bola, né? O Evair, por ser um cara 100%, né? Já vi entrevistas aí que ele não foi para a Copa do Mundo porque o Luxemburgo ferrou ele, porque mudou ele de posição. Foi, eu já vi isso aí também. Então é um cara que jogava pro time e clássico demais, um cara elegante jogando bola. Você via ali aquela coisa que era bonito de ver, né? Pra mim, um cara, não era porque eu conheci ele pessoalmente, mas eu vou falar, pra muitos não é ídolo, mas pra mim é Tonhão, o zagueiro. Como não seria ídolo? Pra muitos, é ruim, é não sei o que. Não. Um monstro. Finado Tonhão. Um monstro. E o Galeano. Que esse aí era jogador de grupo. Então, eu já presenciei o Galeano colocar a cabeça na frente de um chute, cara. No chão. Deitado, ele tava caído. Normalmente o cara dá um carrinho. Eu nunca vi um cara dar um carrinho com a cabeça. Então, O importante é não ser gol. Não, o cara é louco. Mas assim, então você tira por base nesse sentido, porque e aí você coloca o Tonhão por espírito de equipe, fora a raça dele, e o Galeano pela entrega. Então esses 5 aí pra mim, não vamos colocar outros, porque assim, Djalminha, bacana, Roberto Carlos, esses caras Pouco tempo, né? jogaram aqui e jogaram ali. É. Então, por mais que o Evair jogou no time, o Evair era que nem o Marcos, tinha respeito de todas as torcidas. Então, é um cara bacana. Outro também que eu poderia falar era o Luizão, mas também jogou em todo quanto é lugar. Aí já perde identidade, faz gol contra a gente. Fez gol contra amigo, veio pra cima de mim, não é mais meu amigo, é ex-amigo. E jogou nos 4 do Grande. Sim, né? então aí desanima. Então não dá pra você colocar nessa categoria, né? Mas esse time aí, esses caras aí, tá, pra mim é o suficiente. E nenhum da nova geração, assim, do século atual, assim, sem ser o Marcos, mas eu falo a última década, Dudu, Praz, ninguém. Dudu se queimou, Cara, né? Mas. Fala um negócio pra você. Dessa turminha aí, a gente tem que respeitar bastante o Veiga, porque ele é palmeirense. Mas, não sei se ele tá com problema de cabeça, que ele queria sair, o empresário mexe com a cabeça, mas é um cara que a gente não pode dar as costas, né? Mas na fase dele dos pênaltis lá, que ele não perdia um, ele deveria continuar sem perder. Por que tá perdendo? Não tá treinando mais? Perdeu a confiança? Perdeu a vontade de ganhar? Então, tem que ter uma explicação. Por mais que você fale assim, é o momento, o cara tá sem confiança. Não existe isso. O cara é profissional. Se eu não tiver confiança de levantar 4 da manhã para ir trabalhar, eu tô morro de fome.
Tem que ter confiança para ele trabalhar. Então ele tem que fazer o trabalho dele. Então talvez ele deixou de treinar e relaxou um pouco. Né? Então, Eu acho que não é treino. Aí talvez você vai falar que eu vou nutelar um pouco, tudo. Mas assim, a melhor fase dele foi no melhor Palmeiras. Assim, depois do Palmeiras de 9-6, é o que eu vejo que o pessoal mais fala bem, que é o de 22. Tudo bem que ele bateu em 19, um ou outro, 20 ele bateu uns pênaltis. Tudo bem, não errava. E também eu acho que muita sorte. Porque quantos. Eu era o cara que mais gorava o Veiga nos pênaltis, você sabe, porque você acompanhava o jogo. mas assim, você vê que é treino. Porque os goleiros. Mudou a batida também, né? Então, ele fazia várias batidas. É. Naquela sequência de 20 e poucos pênaltis que ele não perdeu lá, 26 ou 7, se eu não me engano. que ele não perdeu, não tinha batida igual. Ele alternando, né? Correto. Era embaixo, era em cima, era no meio, era forte, era alto, etc. Então, tem algo errado. Ficou né? constante ele rapendo. Então, agora, depois que perdeu um, perde todos. Isso não existe. O Evair perdeu um dia lá, mas depois voltou ao normal. Pô, e é um cara que não errava também. É. Mas chegou a errar. Errou um lá, beleza, acontece. Depois, no outro jogo, fez. Agora, o cara deixar, não desaprende. Então, pra mim, é falta de compromisso. Então, por quê? Você tem que conhecer os goleiros. E ele jamais poderia ter batido daquele jeito, aquele dia. Enfia a pancada no meio do gol, tá tudo Quantas certo. vezes ele chutou forte? Não tem problema. Se o goleiro pegar, paciência. Então, mas você tentou. Mas, é isso aí. Dessa nova geração, vamos pôr o Veiga aí, mas com ressalvas. Tanto é que o primeiro pênalti que ele erra contra o Santos lá na Vila Belmiro foi uma pancada na trave, não foi o goleiro que pegou. Sim. Foi uma pancada na trave. Isso aí passa. O primeiro que o goleiro pegou foi contra o do São Paulo, que ele perdeu. Isso aí foi lástima. Foi contra o São Paulo? Foi num desses jogos aí contra o São Paulo que ele perdeu. Provavelmente eu tava nesse jogo, então eu deletei da minha cabeça. Que eu sei que ele errou contra o São Paulo. Foi o segundo pênalti que ele errou na Copa do Brasil. Aí depois eu acho que ele bate e erra de novo. Aí que a gente vai pros pênaltis nesse jogo, ele bate e erra de novo. Sim. Acho que foi um negócio assim, Foi. Eu deletei muito esse jogo da minha Perdeu cabeça. durante o jogo. E perdeu durante o Pênalti. Foi isso mesmo. Ele tinha que ter feito durante o jogo. Ele errou 2 pênaltis. Pois é, a gente perdeu no Allianz. Então, Eu lembro o tanto que eu tive que fazer por merecer pra ganhar esse ingresso e ser eliminado. pois é. Mas é isso. A gente vai ficando por aqui. Foi o primeiro de muitos bate-papos, provavelmente. Vamos convidar você mais vezes. Vamos tentar fazer uma mesa redonda, colocar você. Que é o que eu brinco. Eu e você. O apresentador tem que ser camaleão. E se adaptando conforme o convidado. Com o William, eu já tava deixando ele pilhar um pouco mais. Eu sei como que é. Com o Felipe, já são dois muito sossegados. Então, talvez todo mundo dormiu quando assistiu. Com você, a conversa é um pouco mais tática, técnica, um pouco. A gente fala um pouco mais de outros assuntos. Vou tentar fazer uma graça aí futuramente, colocar mais de 2 pessoas aqui, encher a bancada. A gente vê o pau comer aí, a gente... vai ser legal. Deixa o time melhorar. Então ferrou. Não vamos confiar nisso não. Deixa o Paulinho chegar, você vai ver, o time vai entrosar. Se o Abel tiver com vontade ainda de jogar, se voltar aquele tesão inicial dele lá, a gente tem condição. Isso aí eu não acho que volta, mas o ataque ideal com o Paulinho, o Paulinho bom agora. Hoje, inclusive, foi o primeiro treino completo dele com o time, com a equipe. Claro que acho que ainda vai mais umas 2 semanas se for depender do tempo do Palmeiras. Mas o trio ideal. Com e sem Estevão, que eu sei que você vai colocar o Estevão. Não, já tô tirando o Estevão, não precisa dele não. O trio ali é você jogar um pouco, não fazer 3 na frente, só 2, é o Vitor Roque e Paulinho. Mas ele falou que vai colocar o Paulinho de ponta. Tudo bem. Você joga o Felipe antes fazer dobradinha para um lado e o Maurício com dobradinha do outro lado. Tira o Veiga. Ou coloca o Veiga de 8. Não, mas o Veiga recua o Veiga. Recua. Recua os 3 no meio. 3 do meio pra frente ali. Sim. Então você põe o Paulinho. Vamos lá. Você coloca o Everton. Se Deus quiser que volte Marcos Rocha, porque faz uma falta lascada. Os 2 zagueiros que ele escolher. Tanto E o faz. Piquerez. Um. Certo? Põe um leão de chácara ali. Porque não adianta jogar com muito nego técnico. Se ele conseguir fazer o Rios é um jogador bom
Porque o Rios é duro, só que ele tá melindrado. Porque quem vem de salão aguenta pancada. E ele aguenta pancada. Só que ele... o problema dele é que ele confia demais e às vezes perde bolas complicadas ali atrás. Então ele jogar de 5 é um problema. Então vamos dizer, ele casou com esse Martinez aí. Vamos ver, Martinez. Né? Que aí a gente deixa o cara ali. Aí a gente vem com o Evangelista, né? Que é o que segundo. tá jogando. É o Evangelista. Evangelista pode fazer a 5 também. Sim, reveza ali, que fez no Bragantino muitas vezes, né? Inclusive ele nem jogou ontem, nem me toquei. Não, ontem ele tava machucado. Tá machucado? Deu um probleminha aí. Já deu um Você probleminha. vê como eu tava me ligando. Então, aí você vem de Veiga, o Maurício, ou o Felipe Anderson, um ou outro ali. Não precisa ser os dois. Paulinho e o Vitor Roque. Esse é o time pra depois vamos dizer assim, depois que acabar o Mundial, que aí já não tem mais Estevão. Sim, já não tô contando com o Estevão. Ele também já tá cansado já pelo jeito, que ele não tá conseguindo mais nem fazer a jogada dele. Só faz uma? Não, então, acabou. Tá Já bom, marcaram. Ele não tá nem com a velocidade. É uma ou outra que passa e acerta e tropicando. Mas tá valendo. Então, mas é isso. Então, vamos finalizando aqui. Rapaziada, curte, comenta, se inscreve, compartilha. Dá aquela moral pro canal sempre. Vai na página do Instagram que a gente vai soltar muita coisa lá. Deu uma morrida, porque, querendo ou não, o oficial é o YouTube e o TikTok, que a gente sempre solta os gols, os vlogs e por aí vai. Vou tentar ser um pouco menos preguiçoso e tentar criar uns conteúdos também, botar a cara a tapa. Mas aí vocês têm que me cobrar também. Não adianta só eu ter vergonha na cara, que eu preciso do feedback de vocês. E a gente vai encerrando por aqui o terceiro Fala Palestra e quem sabe a gente já sai vencedor do derby. Aí você tá garantido. E aí, fortes Tá palavras. garantido. E avante palestra. Valeu.